Pissarro News hoje... Que dia é hoje, ô patrão? Fala aí. Dia 22. Eu cobrei tanto uma entrevista aí, só que em cima da hora aí, os caras... supetão aí me falaram que o nosso prefeito ia vir para entrevista. Então tá aqui o homem. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque não sabe a hora que vai subir. Mas como a nossa internet é rápida, agora vai subir rápido. Então, boa tarde. Prefeito boa tarde, João Pissarro. Mello. Boa tarde, amigos da TVNG e do Pissarro News, é isso? Pissarro News. Maravilha. Até peço desculpas, então, por você estar sabendo de última hora, mas a nossa agenda é Eu sei. apertada e a gente conseguiu vir agora para conversar com você. Beleza. Vou fazer umas perguntas que o povo quer saber. O senhor pode responder ou não? Eu falo assim, não vou responder, e não responde. Se vai responder, responde. Certo? Perfeito. Então vamos começar. Vamos começar no hospital. Se lembra de um áudio que eu mandei para o senhor? É claro que tem tantos áudios que eu mandei para o senhor, a respeito dos médicos dos hospitais que iam dar problema. O senhor lembra? Falei, João, que médicos são esses no PSA? Pelo amor de Deus. O senhor lembra um áudio Como você assim? foram muitos áudios, Áudio mas certo. vamos lá, vamos continuar. Que ia dar problema? Hoje, o senhor sente que alguns médicos do hospital, principalmente do PSA, vamos falar PSA, porque o caso da gestante, eu sei que está funcionando bem, na pediatria está funcionando bem, eu estou reclamando do PSA, estou focando o PSA hoje. O pronto-socorro adulto, a gente sabe que o movimento aumentou muito, a complexidade dos casos também, você vê que sempre tem paciente entubado aí que deveria estar internado em UTI e a gente tem conseguido manter grande parte deles até que se consiga a vaga. Alguns casos muito extremos, infelizmente, não consegue se esperar até essa vaga sair. E por conta de volume, de complexidade, é óbvio que você possa ter mais reclamações do que antigamente se tinha. Eu não consigo dizer para você que tenha um ou outro médico específico que dê problema. Todos os casos que me trouxeram, né, que as pessoas se queixaram por escrito, que isso aí é como eu costumo dizer, algumas pessoas mandam áudio para mim ou me ligam, eu falo, tudo bem, mas a gente está no mundo adulto. No mundo adulto as coisas têm que ser oficiais, né? Não dá para, porque falou, eu vou lá e arranco o cara e pronto. Não, preciso ter uma queixa formal, olha, eu fui atendido de tal forma, não foi adequado tal, aí nós vamos levantar a ficha, vamos pedir a contradita. Isso é, como eu digo, é o mundo adulto, é assim que tem que ser. Então, nos casos pontuais onde nós notamos, isso também a gente faz, né? A gente é do meio, sabe como funciona. Então a gente fica prestando atenção. Os profissionais que não produzem da forma adequada, e quando eu digo produzir, não atendem com o carinho que deveriam, não se preparam para atender os casos mais graves como deveriam, a gente troca. Essa é uma das facilidades de não ter o concursado, e aí a gente tem a condição de fazer a troca dos profissionais. Certo. Final do ano, todo mundo sabe que a prefeitura não tem dinheiro. Isso não precisa explicar para ninguém. Todo mundo sabe que dinheiro forte que entra em janeiro, fevereiro. Tivemos dificuldade em remédios, medicamentos no hospital no final do ano? A gente não chegou a ficar sem medicamentos. É óbvio que o nosso estoque baixou, natural, mas não a ponto de comprometer o atendimento. Se você não tinha, eventualmente, um tipo de anti-inflamatório, você tinha outro que poderia substituir. A ponto de comprometer o atendimento, não. É como você falou realmente. Final do ano, normalmente, né, a maior parte das prefeituras, a partir de setembro, já começa a rarear medicamento, começam a rarear as coisas. Em Ibiúna, historicamente, novembro e dezembro não tinha transporte escolar, não tinha merenda escolar, não tinha medicamento em hospital e posto de saúde. E mesmo assim, a gente, a duras penas e com o crédito que, graças a Deus, a gente tem, conseguimos não comprometer o atendimento, né, que a gente está falando, e essas outras questões também, né, o transporte escolar, merenda e tal. Quanto aos médicos atrasados, continua atrasado? Dizem que estão 3 meses atrasados. Confere isso ou não? Então, assim, vamos lá. É uma coisa que as pessoas têm que entender. A prefeitura não tem um vínculo direto com o médico. Então, a prefeitura não paga o médico. A prefeitura paga a empresa que paga os médicos. Então, eu não sei te precisar quanto tempo cada médico tem. Aí é uma relação direta do médico com a empresa. Então, muda a pergunta. Está atrasado a empresa terceirizada?
A prefeitura tem, eu acho que 1 ou 2 parcelas a acertar ainda com a empresa referente ao ano passado. 2 mensalidades, seria? Exato. Então está com 2 meses de atraso com a empresa. Isso. Este mês aqui a gente já deve regularizar alguma coisa do passado, inclusive. Então o senhor calcula que põe em ordem a terceirizada para ela cumprir a coisa, porque a terceirizada, vamos falar o português claro aqui, ela tinha que estar pagando os médicos, porque elas são obrigadas aquele negócio de 3 meses cobrir. Seria isso? Na verdade, assim, até 3 meses contratualmente a prefeitura pode não pagar. A gente não quer fazer isso em hipótese alguma. Porque na passada era normal. Era natural, para tudo, né? Tudo era sempre 3 meses depois. No 4º mês começava a pagar. Não é a nossa forma de funcionar. Só realmente não pagamos mais porque o recurso não entrou da forma que deveria, e até, insisto, orçamento anterior, tudo anterior. Mas vamos lá. A nossa pretensão é que até abril no máximo, porque assim, a entrada maior que você está dizendo não é bem janeiro e fevereiro, é março, abril, junho, que é quando começa IPTU, tem ainda a parcela de IPVA que ajunta ali, que dá realmente um pouco mais de recurso. Então, até a nossa pretensão é até abril já está realmente tudo em dia. E pelo que eu sei, a empresa em julho ou agosto vence o contrato ou não? Essa licitação ela é feita com contratos renováveis automaticamente até 5 anos. Certo. Se a empresa estiver funcionando de forma adequada, não há porquê... Sem nenhuma notificação. Sem nenhuma notificação, sem nenhuma... nada que desabone exatamente, aí não tem sentido você encerrar o contrato, abrir um emergencial, porque você não pode deixar sem, aí teria que abrir um emergencial para poder depois fazer uma nova licitação. Então é uma coisa que a gente vai avaliar. Até o momento eu não tenho nada que desabone a ponto de que se não prorrogue, digamos assim. Certo. Vamos continuar na saúde. Eu fiz uma reclamação no Conselho da Saúde e o secretário de Saúde disse que não procedia. Eu repeti no meu programa aqui, se o senhor assistir depois. Nós temos umas dificuldades naqueles aparelhos de oftalmo, aqueles aparelhos que nós temos no hospital que está danificado. E a manutenção dele é muito mais barata do que nós mandar o paciente para Sorocaba. Porque hoje nós pegamos, o paciente chega no hospital no PSA, não estou enxergando. O PSA chega lá, vai para a especialidade. Sim. Aí passa na especialidade, a máquina está quebrada. Vou mandar para Sorocaba. Aí o cara tem que marcar o carro lá no shopping, para mandar o carro para Sorocaba, para ele pegar a receita Isso não tem sentido. Não tem sentido. Então, a manutenção da máquina... Então, qualquer pergunta que você me fizer a partir daí, já está esclarecido. Eu considero que não tem sentido isso. E está acontecendo. Vou verificar o que vai acontecer e a gente vai resolver. Porque o custo da manutenção da máquina é mais barato do que nós mandar os pacientes. Sim, não tenha dúvida nenhuma. E o secretário falou, não, nós recebemos uma emenda que nós vamos comprar uma... Mas, pô, até chegar essa emenda... Até lá a gente faz a manutenção. Tranquilo. Beleza. Vamos lá na especialidade. Ponto passivo. Então, o senhor vai ver o negócio da especialidade. Para da especialidade, eu vou para o posto central. Posto de saúde. A tal da vacinação. Se lembra que no começo do ano o senhor falou que ia colocar cargos técnicos na saúde? Sim. O senhor prometeu colocar cargos técnicos na saúde. Hoje nós temos uma epidemiologia que não tem cargo técnico. O senhor acha que é isso que pode estar comprometendo a vacinação hoje? Olha, que pergunta. Peguei o senhor de calça curta agora. Não pegou porque onde é que está comprometendo a vacinação? Não, eu estou perguntando a vacinação. Sim. Hoje nós estamos com dificuldade na vacinação. Nenhuma dificuldade na vacinação. Então fala para mim, por que não temos dificuldade na vacinação? Todo mundo está reclamando. Vamos fazer a pergunta contrária. Por que é que nós temos problema? Se você assistir jornais, não só o Pissarro News, Jornal Nacional, qualquer outro desses, você vai ver dificuldades de vacina. Tá tendo, na verdade não é isso, não é dificuldade de vacina, vamos esclarecer. É uma busca exagerada, na verdade, da população, num pânico que muitas pessoas acabam fomentando, né? Divulgando que não sei quantos macacos morreram e tal, sendo que a gente sabe que não é tudo isso essa epidemia de febre amarela. Só para te dar números, o estado de São Paulo tem perto de 46 milhões de habitantes. Essa epidemia começou no ano passado já, no comecinho do ano passado.
apenas 81 pessoas foram infectadas. Então, o risco é muito pequeno. Mesmo assim, é óbvio que para evitar que se aumente, vai se fazer a vacinação em massa e tal, tarará, tarará. Mas não é para essa correria, para esse desespero de ir 1h da madrugada em fila. Não precisa de absolutamente nada disso. Ou seja, o problema não é não ter técnico ou não ter a organização, entre aspas, porque eu fui acompanhar a vacinação na terça-feira da semana passada. Terça-feira? Terça-feira. Foram vacinadas 1.300 pessoas. Sem, assim, a menor necessidade de ter sido vacinado 1.300 de uma vez só. No centro. Tanto que isso fora dos postos da zona rural, exato. Mas para você ter uma noção, eu acho que até a gente tem um programa que a gente faz semanalmente que esclarece isso também e divulga o que está acontecendo, como é que funciona e tal, que graças a Deus também tem uma audiência. Não chega aos pés da sua, mas também tem uma audiência. Começa também, não começa, é menos. Nós estamos brigando na audiência. E assim, para você ter uma noção, agora a gente está reduzindo, né, porque não precisa desse número todo de vacinas. Ontem foram distribuídas 350 senhas, não ficou ninguém na fila. Ou seja, as pessoas já estão entendendo que não precisa esse pânico todo. Vai todo mundo ser vacinado. Até sexta-feira foram vacinadas 20.643 pessoas. Até sexta-feira. É o último número que eu tenho. Então, a quantidade é muito grande de vacinas já aplicadas desde o dia 20 de dezembro até agora, contando que teve feriados e tal. É uma quantidade bastante grande e as pessoas já estão entendendo que vai chegar no posto de saúde da zona rural. E dia 25 tem a fracionada chegando. Isso, tem a fracionada chegando, que também tem uma eficácia grande. A eficácia até hoje é comprovada até 8 anos, porque é o tempo que eles começaram a aplicar de 8 anos para cá. Então, a eficácia comprovada de cobertura é de 8 anos. Então, é tudo muito tranquilo, não tem comprometimento e tal. Eu estou querendo fazer essa pergunta por causa disso aqui, ó. Hoje o foco é zona rural. Concorda? Vamos falar, o ponto que você tem que vacinar seria a zona rural, que é onde é o risco maior. Vamos dizer concorda? assim. Que seria 2 córregos lá perto da mata. Isso, que foi a gente fez perto da mata, onde se Verava, fez perto da mata. Primeiro os corredores onde se identificou os macacos e tal. Desculpa, Areia Vermelha e 2 córregos. Isso. Vocês foram lá vacinar casa a casa, Ressaca e tal. Aí, como apareceu um caso no Vale do Salto Sim. e Piaí, apareceu outro caso de macaco positivo. Isso. Aí vocês foram lá, fizeram em torno de onde estava o macaco. Cobertura, tudo certinho bem. Como a ciência, né? As normas técnicas Agora que eu faço a indicam. pergunta. O começo não tinha que ser em torno da mata, a vacinação, não no centro de Ibiúna? O raciocínio não é bem esse. Porque hoje você sabe a dificuldade do transporte hoje, daquele cara da zona rural para vir chegar cedo para tomar essa vacina. Sim, sim. E é por isso que não tem que ter essa correria. E se você for ver, a partir do dia 16, que a gente começou a vacinar na zona rural também, é isso. Ou seja, desde o dia 16, todos os dias, 3 postos... 150 doses por dia. Estão sendo aplicados. Eu estou atrás de tudo isso aí. Então está sendo coberto, sem problema nenhum, dentro de um número razoável, dentro da cobertura adequada. A gente está até organizando para a partir desta semana, ainda quarta ou quinta-feira, a gente está só organizando a estrutura para isso. A gente vai ter um horário estendido de atendimento na parte da tarde, por exemplo. Quem trabalha durante o dia, que não consegue, o pessoal que sai da roça 4 horas da manhã, chega do CEAS às 2 da tarde. Então nós vamos ter um horário... ainda vai para a roça, deixa escurecer para depois sair da roça. Então, a gente vai ter um horário de 7 às 8 da noite, 7 às 9 da noite, a gente vai definir ainda, com distribuição de senha antecipada já, para as pessoas não fazerem fila. Então a gente vai distribuir e tal, no comércio principalmente. O pessoal que é da roça vem para ser vacinado lá no Centro Olímpico mesmo, que ficou uma logística melhor para as pessoas. Então vai ter esse horário à noite para atender também essas outras pessoas. A partir dessa semana mesmo? A partir dessa semana. Quarta ou quinta-feira. Hoje eu estava conversando com o pessoal da... Última pergunta da saúde. Da saúde. Última pergunta que é da saúde, vamos perguntar. Vamos lá. Tenho muita reclamação daquela... Eu não aguento, eu falo mesmo. Os fabelados, vamos lá.
desculpa de falar do nome, mas eu gosto de falar, que eram tudo Fábio Belo, continuam trabalhando na prefeitura, que diz que antes da eleição o senhor fez um contrato, um negócio assinado, prometendo a adequação dos salários dos enfermeiros, do auxiliar da coisa. O senhor tem ciência desse contrato? Não. Que é a adequação, sabe aquela adequação que todo mundo esqueceu naquela época, que fizeram a adequação do salário, fizeram do arquiteto, fizeram aquela coisa de outro governo, aí esqueceram dos enfermeiros. E o senhor prometeu para junho, julho do ano passado essa adequação. Na verdade, então assim, prazo, eu nunca dei prazo para ninguém, porque eu nunca saberia, principalmente antes de assumir, né, porque essa conversa que eu tive com eles foi antes das eleições, e depois das eleições a gente teve uma reunião também. Com uma parte do pessoal da saúde que me pediu isso, os concursados e tal. Exatamente. Não dei prazo. O que eu assinei com eles é um pacto de intenção. Não é um contrato dizendo, olha, tal dia vai dar tanto de readaptação das referências. Nada disso. Nada disso. Só que o que aconteceu? Não é só esse pessoal que está com defasado. Tem vários outros setores da administração que estão defasados. Então, o que a gente fez? Nós demos uma subida. Ao invés de lidar caso a caso, nós estamos conversando com o sindicato dos funcionários públicos municipais de São Roque região, que é que agrega os funcionários de Ibiúna, e a gente está chegando a um bom termo de forma que a gente consiga regularizar as referências, atualizar as referências de todo mundo e regularizar daqui para frente. É porque a referência de Ibiúna é muito baixa. Não, olha, é que infelizmente o ibiunense sai pouco de Ibiúna, porque a gente acaba não tendo a noção de como as coisas são fora daqui, entendeu? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, como tem muita coisa boa lá fora que aqui é ruim e que o ibiunense fala assim, não, mas tá bom desse jeito. Não tá muito ruim. E vem muito ruim. Como, por exemplo, o hospital. Se você pegar hospitais da região, ou mesmo de fora da região, hospitais do mesmo patamar que o nosso, não há a menor comparação de qualidade. Nosso hospital está muito à frente. Você sabe disso. Tivemos visita do CRM, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Vigilância Sanitária Estadual, que veio aqui já com denúncia de vereador para fechar o hospital, vieram escandalizar. Não, porque o que o vereador falou e não sei o que, papapá, vão fechar. Isso foi a conversa que eles tiveram lá na Secretaria da Saúde antes de ir para o hospital. Saíram do hospital, olha, putz, desculpa o que a gente falou lá. Beleza. Tem que andar um pouquinho mais. Tá bom. O pessoal tem que andar um pouquinho mais. Vamos aí nos comerciais aí, porque tem que sair alguma coisinha para pagar o funcionário que quebrou de novo. E nós voltamos aí com o prefeito. Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. Aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já. uninter.com. Vamos lá, Pissarro News no segundo bloco aqui, passando pela saúde, agora nós vamos lá para Estúdio 2. Mandaram falar que é no Estúdio 2 essa matéria, tá? Eu vou ficar quieto, não vou falar nada, então os caras mandam eu embora daqui. Vamos lá. Prefeito João Melo, garagem. Se lembra na campanha e são 4 regionais prometidas. Paruru, Piaí, Carmeci, Vargem... Não, desculpa. Piaí, Carmecia, Paruru e Verava. Carmeci. Foi. Não era originalmente, mas a gente já definiu isso. Já definiu isso, olha só, estou cortando. Quando isso? Agora. Eu tive uma reunião... Agora quando? Agora. Na semana passada eu tive uma reunião com o pessoal das regionais, os administradores regionais, que, como... É sempre importante a gente retomar isso, né? No ano passado a gente trabalhou com recursos, orçamento, tudo da gestão anterior que deixou daquela forma. E muitas coisas a gente não teve condições de implantar. Então, como é que eu ia deixar um administrador regional largado lá no Paruru, sem estrutura nenhuma e tal, para poder fazer pelo menos o mínimo que é a zeladoria? E mesmo assim a gente vem com uma dívida grande, enorme na verdade e tal.
que a gente foi adequando esse ano passado. Ainda temos, em um ano a gente não conseguiu pagar a dívida toda, que chegou a um pouco mais de 128 milhões de reais num orçamento, numa arrecadação de perto de 194. Então, é óbvio que isso aqui ainda vai se estender, a gente ainda vai pagar, ainda tal, tudo bem. E que as coisas todas vão ter que ser implantadas e feitas aos passos que a gente pode dar. Voltando à saúde um pouquinho, a questão do Programa Saúde da Família, você sabe disso. A gente já fez o edital de licitação, dia 19 e tal, e a implantação, a ideia é que a gente tenha o serviço plenamente funcionando entre 6 e 9 meses depois do início. Então vai começando, os agentes comunitários, catalogando as pessoas e tal, os médicos já trabalhando, porque a gente já tem os médicos através do Mais Médicos, que é uma das formas que a gente usou para diminuir, digamos assim, o custo da prefeitura diretamente. Em suma, implantar de forma adequada e com sustentabilidade, porque fazer como se fazia no passado as coisas eleitoreiramente, só para aparecer, não, faço, inauguro, solto. O pessoal inaugurava um bico de luz, gastava mais com fogos do que com a inauguração. Mas voltando, as coisas são implantadas devagarinho. Então as regionais, a partir deste finalzinho de mês, começo de fevereiro, nós mandamos no ano passado um projeto de lei para a Câmara, criando 2 programas, na verdade, né, de auxílio-desemprego. Um deles é com uma bolsa de estudo também, a pessoa tem que estudar um dia, é reservado para fazer curso e tal. E um outro que é uma frente de trabalho mesmo, assim, para poder empregar essas pessoas e tal. E aí a gente vai usar essas pessoas que estão se empregando através da frente de trabalho para fazer o serviço de zeladoria nas regionais. Então o início realmente assim, Paruru, a gente está começando pelo Paruru esse piloto. Aí tem Paruru, Vade do Salto, Piaí, Carmo Messias, e a gente vai criar no Verava. O Verava é o mais complicado de todos porque ele é mais espalhado, mas a gente vai ter sem dúvida a regional do Verava também. E essa regional ela vai começar inicialmente como zeladoria. Então o que é zeladoria? É ver o mato se está tudo em ordem, ver se as bocas de lobo não estão entupidas, tem buraco, já acionar o pessoal para vir fazer o tapa-buraco, tem um ponto lá da estrada que não está legal, já entrar em contato com a garagem, né, com a Secretaria de Administração que vai atuar na garagem para poder mandar a máquina para lá. Não é que vai ficar máquina, vai ficar pedra como era no passado e que a gente sabe os problemas que deu. A gente não vai fazer isso. Vai ficar tudo centralizado. A regional vai fazer essa cobertura, tem necessidade, comunica dentro da programação, vai para lá e resolve. Então cada regional vai ter sua máquina própria? Não. Vai ficar tudo centralizado na garagem. Nesse começo, o regional vai ter lá, alguns braçais que vão fazer a zeladoria básica que eu te falei. Pintar guia, desentupir boca de lobo, limpar o mato, consertar alguma coisa na escola, consertar alguma coisa lá na creche. Basicamente então, isso. As máquinas vão ficar no centro. Vão ficar no centro e trabalhando, não paradas, óbvio. Trabalhando dentro de programação. Aí surgiu uma emergência lá para frente da Vila Maria, naquela subida, tá com um problemão, não tá transitando ninguém e tal, o regional avisa. É emergência? Vai para lá na hora. E quantas máquinas nós estamos hoje? É uma pergunta que de cabeça eu não vou saber te dizer. É uma terceirização. Nós temos, eu acho que são 4 máquinas terceirizadas e nós temos 5 máquinas da prefeitura, sendo que 2 funcionando e as outras 3 a gente está levantando. Vamos fazer a reforma delas para colocar para funcionar também. Porque hoje com 1.063, 1.064 km², deixando as máquinas no centro e transportando elas para lá, você não acha que vai... Não, veja só. Quando eu digo que não vai ficar máquina parada lá, então assim, vamos falar do Carmo Messias que é mais longe. Carmo Messias que é o pior. Tem muita coisa para fazer. Carmo Messias e Verava tem muita coisa. É o ano inteiro trabalhando. Porque hoje a máquina está lá fazendo a lateral da estrada do Verava. Exatamente. Começou a fazer a lateral da estrada do Verava, que a gente vai começar, se Deus quiser, nesses próximos... Não, a Sabesp. Nós que eu digo é a parceria. Que eu estou esperando ainda da Sabesp. É uma parceria. O asfalto que eles falaram, e eu vou cobrar os 13 centímetros
padrão DR. Você lembra que eles prometeram? Sim, São sim, 3 sim. quilômetros de Nós furna vamos pra cobrar verde, juntos. 2.750. 2.750. 3 quilômetros. 2.750. De furnas para cá e 2 quilômetros da escola estadual para dentro. É isso? Exatamente. Que é padrão DR. Padrão DR, O 3 resto centímetros. é tampa-buraco da prefeitura. O resto eu consegui uma emenda da deputada Rita Passos, 250 mil. A gente vai fazer ali a parte do Domingues, que a descida, passando o Domingues, quando começa a descer, tá péssimo também. Então ali a gente vai fazer um recapeamento. Isso que estava batendo todo mundo. 250 mil. Quanto tá para fazer de tampa-buraco hoje em licitação? Tapa-buraco não dá para fazer. O que a gente vai poder fazer é recapeamento. O recapeamento. 250 mil. Dá uns 700, 800 metros. E aí o restante... muito pouco, não é? Mas é o que a gente conseguiu para essa... 17 quilômetros de Verava. Isso. Nós arrumamos então, 5 assim, são 5 recapeamento. De recapeamento não, asfalto novo. Asfalto novo. Isso é asfalto novo. Asfalto vai novo. quebrar, vai tirar, vai na base, começar do zero e fazer são os 13 5 centímetros. quilômetros. 5 quilômetros. Os outros 12, assim, isso aí foi tudo visto com engenheiro e tudo mais. Não é uma coisa que se tirou da cabeça. Não, vamos fazer isso aqui. Avaliando a grande parte dos trechos, com exceção de alguns pontos, a base ainda está boa. Tem lugares que não está, que está horrível, que você tem que cortar ela inteira e fazer da base até lá. E isso nós vamos fazer. A prefeitura. A prefeitura. Essa é a parceria que a gente está fazendo. Eles vão fazer asfalto, ou seja, 5 quilômetros de asfalto. Pavimentação, do zero. E nós vamos fazer um trecho que vai precisar, alguns trechos que não dá 500 metros no total, pelo que a gente estava calculando. Que nós vamos ter que fazer pavimentação mesmo, cortar, ir lá na base e fazer. E o restante, o tapa-buraco de qualidade. Não só jogar massa e jogar um dieselzinho por cima e acabou. Eu vou perguntar, porque todo mundo, que nem eu, fiquei cobrando o senhor dia 15, porque prometeram dia 15 lá para o Zelão, para o Adelino. Sim. Quanto tempo o senhor calcula para deixar a estrada do Verava não linda? Porque ali vai 2 meses. Não. De 2 a 3 meses. E onde o senhor vai tirar tanto dinheiro para fazer? Mas... Não, nós vamos ter... porque tem só vem outra 250, parte. O senhor está falando Não, sim, 250 é o que veio de emenda. Certo. O restante é recurso próprio. Recurso. Fora que assim, nós vamos receber também na contrapartida um pouco de... 50 toneladas, um pouquinho mais do que isso, de massa que então vem de lá. Então vem 50 toneladas de massa, porque ninguém está falando até agora disso aí. Porque assim, mas é bom falar para o povo, porque o povo bom, cobra, né? Então tá dito. Então vem também mais material, a gente vai conseguir também pedra, então tem mais coisas que vêm para nos ajudar. Uma parceria com o consórcio, com a Sabesp Consórcio. Sim. Então tá bom. Então, já que nós estamos falando da garagem de obras, o senhor falou de recurso próprio, aquela obra da Rua do Correio. Aquela obra da Rua do Com Correio. dinheiro próprio, o vereador Bravo lá foi filmar ontem lá. Eu não posso deixar de falar. Estava junto com a amiga dele, sempre me bloqueou no Face. Tá tudo bem, não esquenta a cabeça não. Eu quero saber, aquela obra... Gosta de falar, mas ouvir nada, né? Não, é tudo bem, não esquenta a cabeça não. Isso eu já estou acostumado. Faz parte. Vai ficar bravo comigo, mas tudo bem. Aquela obra, recurso próprio. Na placa não tem nome de firma, não tem valor. Valor tem. Não tem o nome da firma, não tem o empenho, não tem nada. Tem que ter. Eu vou cobrar. Tem que ter. Tem que ter. Ponto. Tem que ter. E a gente deve retomar no comecinho de fevereiro as obras para agora terminar de vez. Porque falar que, pelo vídeo que eu vi no Facebook, que é uma firma, a firma terceirizou outra para fazer. Isso não é problema nosso. Ele tem que fazer. Tem que fazer. O nosso vínculo, isso é uma coisa que quem age de má fé não tenta distorcer. Se a firma contratada quer terceirizar, consórcio São Lourenço. Tem uma forma nova, forma velha. Foi passando. Subloca. Isso é normal e natural, acontece em tudo quanto é lado. Não é aqui, não é um privilégio de Biúna que isso aconteça. O X da questão é que a obra vai ser retomada e a gente vai até terminar. E aquele asfalto no Carmecê que não aguentou um mês? E a ponte? Eles vão mexer. A ponte tem 4 dedos de espaço, né?
Eu conversando com o pessoal da E, ó, engenharia... vou dar uma informação para o senhor. Agora eu falo, se dane o fiscal lá. O fiscal que está vendo, que é o fiscal de segurança, sobre aquela morte que teve que o rapaz foi eletrocutado lá, ele condenou aquela ponte. Só que ninguém... Vou falar o português, gente, pode processar, eu estou me danando. Ele não pôde fazer o papel da ponte para a obra, porque vai sobrar o consórcio. Mas se você mandar um engenheiro lá e constatar, porque eles não têm nem o, como é que fala, da ponte antes de começar a construção, eles não têm esqueci a palavra agora. Não tem auditoria, não é auditoria, eles não estudaram se a ponte aguentava o transporte deles. Entendi. Esqueci até a palavra, agora fugiu. Tá tudo em cima da hora aqui. Mas já deu para entender. Então, aquela ponte está condenada hoje, porque nós temos o trânsito de verduras, temos o trânsito também do Porto de Areia, que também tem que ser fiscalizado pela prefeitura, pela pesagem que eles estão andando. Então isso é uma coisa porque que não adianta nós hoje... cobrar também do consórcio e não fazer o papel de casa. Sim, então assim, hoje não existe nada que regulamente o peso de transporte naquela estrada, ou melhor, em nenhuma estrada de Ibiúna. Não existe nada que regulamente. Falta o quê? Já não falta. A gente já preparou um decreto, né, já determinando isso. Só pode tantas toneladas. Não vou saber te dizer de cabeça, certo. porque foi já tem feita uma decreto pra avaliação. sair. Já. Quando? Vai sair agora, nesse comecinho de fevereiro também. Beleza. Que é para poder determinar a carga de tantas toneladas, ponto. Acabou. Pegou, pátio. Não pode, essas estradas não são feitas para essas cargas de 30, 50, 60 toneladas, não tem cabimento. Beleza. O patrão mandou, vamos pro intervalo. Vamos lá. Oi, tudo bem? Vem cá. Você que está procurando curso à distância, desses que você não precisa estar lá fisicamente em sala de aula? Então preste atenção, que eu vou explicar para você, tintim por tintim, como é que funciona a educação à distância Uninter. E você vai descobrir que dá para estudar sim, independente da sua rotina e sem perder a qualidade. Vamos lá, olha só. Na Uninter você escolhe como vai assistir às aulas. Você pode ir ao polo de apoio, que são as unidades físicas espalhadas por todo o Brasil, ou ver pela internet, via notebook, tablet e celular. E sem hora marcada, isso é ótimo. Agora, além das aulas, você também tem materiais complementares, exercícios, fóruns e muito mais pelo aplicativo, gente. Tá tudo lá, sempre com você. Agora, pintou uma dúvida, tá vendo o que eu faço? Você pode falar com um de nossos tutores via chat 0800, e-mail ou direto no seu polo de apoio, próximo de você. Agora, só na Uninter você também recebe livros de graça, isso é maravilhoso. Durante todo o curso, não tira dinheiro do bolso para pagar livro. E no final, o diploma é o mesmo. Eu vou repetir. O diploma é o mesmo dos cursos presenciais, igualmente reconhecido pelo MEC. Viu que demais, gente? Então, você quer um diploma reconhecido, mas tem pouco tempo para estar na sala de aula? Escolha o ensino à distância Uninter. EAD Uninter. Boa sorte e bom futuro, sempre. Terceiro bloco, Estúdio 2, né? Estúdio 2. Tá aqui, não muda nada aqui, só muda o programa no computador. Mas tudo bem. Fala que é Estúdio 2. É propaganda enganosa. Vamos lá. Mas não tem problema. Eu mando falar, tem que falar. Aquela assinatura dos vereadores dos 5 milhões. Vamos lá. Que você pode pedir um empréstimo até 5 milhões. Então isso daí é uma das coisas que as pessoas acabam não enxergando, né? Porque todo mundo falou do aumento do IPTU, aquele aumento dos funcionários, mas ninguém falou dos 5 milhões. Isso. Então vamos lá. Isso é uma das coisas que as pessoas acabam não vendo, que é uma lição de casa que demandou muito tempo, muito trabalho, muita dedicação para poder ajustar as finanças de Ibiúna. Só para você ter uma ideia. Nos últimos 8 anos, Ibiúna não tinha capacidade financeira para fazer um empréstimo, um financiamento na Caixa Econômica Federal, que é um banco e que é recurso subsidiado. Vamos falar o português, bem pior que isso, bem pior que isso. E a gente conseguiu fazer. E aí no final do ano, em outubro, eu acho, o pessoal do escritório regional da Caixa Econômica nos chamou, a gente foi até assinar um
um convênio de emenda parlamentar e tal, e eles falaram, olha, tem uma boa notícia para vocês, que Ibiúna agora já tem capacidade de contrair empréstimo, financiamentos e tal, e a gente tem vários programas que Ibiúna pode se inscrever, porque agora tem capacidade de pagar, que antes não tinha. Aí Mais os de 8 vereadores foram lá, anos. assinaram autorizando Então, você gastar os exato. 5 milhões. Aí, então é assim, Na autorizando, praça, né, que falaram. autorizando a fazer esse financiamento. Fazer esse Não financiamento. fizemos ainda. Então, isso daí é uma mera autorização para que a gente faça o financiamento. Ponto. Só para ter uma ideia, esse financiamento, ele tem uma carência, né, do momento que você fizer o financiamento, uma carência de 2 anos para começar a pagar, 2 anos. com juros de 3 e pouco por cento. Ao ano. 3 e pouco por cento ao ano. Ou seja, é absurdamente subsidiado. E dá para pagar em, acho que 90 parcelas, não tenho certeza agora o número, mas é assim. Ou seja, um valor baixo que não vai impactar no fluxo de caixa da prefeitura, vai continuar conseguindo pagar funcionário, conseguindo pagar merenda, transporte escolar, medicamento para o hospital, conseguindo pagar tudo e pegar esse recurso para poder investir. Então tem alguns projetos que a gente tem previamente, ideia, não está definido ainda, esse FINISA, né, que é essa linha de financiamento, ela é meio elástica, digamos assim, é diferente de convênio de emenda parlamentar. Quando você faz aquele projeto, o recurso vem específico, então o recurso é para um determinado trecho da estrada do Verava. O dinheiro só pode ser usado ali. Já tem algum Ponto. projeto para esses 5 milhões? Então, a gente tem algumas ideias, né? Uma delas é aqui na estrada da Cachoeira, que tem aquela duplicação daquela ponte. É uma das ideias. A segunda ideia, eu recebo muita queixa e muita reclamação em relação à praça de Ibiúna. Então, por isso que surgiu esse assunto. Vai mexer na praça, não sei o quê. Não tem cabimento, 5 milhões. Não vai 5 milhões para mexer na praça. Mata minha curiosidade. Vai tirar o caracol? O que é o caracol? O táxi, tubo? O tubo. A estufa? É. O metrô? A tua ideia é tirar? É. Então, tá isso. Vai continuar, vai continuar dos 5 milhões. Então, há a possibilidade, a gente está levantando custos e tal, de um projeto para deixar plana de novo aquela praça, que as pessoas consigam transitar por ali, consigam, quando tiver algum evento, um show, uma missa campal, um culto mesmo que seja, né? Que todo mundo consiga enxergar, consiga transitar, não fique nada apertado. Então, há esse projeto? Há essa ideia? Há essa ideia. Certo. Deixa eu falar para você. Diga. Uma dor de cabeça. Mercado municipal. Pois não. O que vai fazer ali? Porque tem muita coisa que diz que a lotérica que não foi para lá, porque não vai para lá. Isso não, na época do Fábio, a turma ficava brava comigo, mas foi tudo daquele jeito. Agora estão segurando a bronca. O que vai acontecer no mercado municipal? Então, assim, tem algum projeto? Então, primeiro, o mercado municipal foi uma licitação feita às pressas, você sabe disso, na época... Ainda bem que você fala às pressas, né? Fala outro nome. Tá, então depois você fala. Tá bom. Eu falo, escolhidinho. Feito às pressas, na época... O cara da Náutica vai ficar bravo, porque ele pegou uma lá. Mas tudo bem, né, Carlão? Aí, continua. Então, assim, na época, no período eleitoral e tal, porque a gente tinha um projeto para aquela região, que tudo bem, já cancelamos o projeto para ali, aquilo ali já está licitado, e a gente respeita os contratos. Está licitado, eu poderia romper isso daí entrando, podia romper, mas não. Está licitado, beleza, vai lá, tarará. E aí existe muito essa questão de que uma parte, não vou dizer todos, mas alguns comerciantes e tal, alegam que tinha que ter investimento público. Não tem que ter investimento público. Um comércio que está licitado, usando um espaço público com um valor de locação até, não vou dizer subsidiado, mas baixo até, se a gente for ver para localização, perto da rodoviária, trânsito de pessoas ali e tal. Mas que, primeiro, eu tive uma reunião com os comerciantes de lá no começo do ano passado, e eles me perguntaram se eu ia romper o contrato e tal, e eu disse para eles, não, hipótese alguma. Mas o mercado municipal ele tem que ter um propósito, e o propósito maior é que ele atraia pessoas que queiram comprar. Então você tem que ter lá lojas, mercadorias que sejam atraentes.
todos estão pagando lá? Ou tem gente que não está pagando e nem usando? Eu não e sei a te dizer. prefeitura não pode... Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer de cabeça agora. Pela denúncia que eu tenho, diz que tem gente que está com coisa, não paga e não monta, não faz nada e fica prejudicando. Não, mas assim, se por acaso... no contrato deve dizer lá, com certeza, se a pessoa não usar ou não pagar por um determinado tempo, está rompido o contrato. Está rompido o contrato. Então, não estão passando a mão na cabeça de ninguém. Eu até pedi para dar uma verificada nisso direitinho, mas que eu saiba, não tem ninguém nessa situação. Então, os que entregaram, Porque tem alguns que não conseguiram levar o negócio à frente e pararam. Então você podia dar uma olhadinha nisso aí? Sim, vamos ver com um pouquinho mais carinho. E essa questão da lotérica, a gente conversou com os comerciantes e com o pessoal da lotérica, e ele falou que, na verdade, os comerciantes argumentam que a lotérica seria um chamariz para o chamariz. O cara da lotérica, ele falou assim, pela experiência que a gente tem, e a gente conversou também com outras pessoas que lidam com isso, né, no dia a dia, dizem que normalmente é o contrário. É o cara o cara do comércio que está ali perto da lotérica e faz alguma coisa, tal. Ninguém vai pagar uma conta e aproveita e compra uma verdura. Aproveita e compra um litro de cândida. Por isso que eu falo, uma bagunça começa bagunçada, vai terminar bagunçado. Pau que nasce torto, morre torto. Foi feito tudo nas coisas, mas depois continua. Beleza. Rodoviária. Esse é um problemão. E aí, o que vamos fazer com a rodoviária? Porque uma hora está suja, uma hora é os pombos, uma hora é o banheiro que está quebrado, uma hora que o banheiro está sujo, uma hora que o mendigo dorme, uma hora que o cara é assaltado, uma hora é... A rodoviária tem de tudo, tudo. Tem, pouco. Vamos falar, tráfico, tem tudo, vai. Vamos falar o português claro. E outra, tem os comerciantes que não pagam nada, né? Vamos falar o português paga. claro. Paga. Pouco, mas paga. Então, aí é uma questão que a gente tem que mexer, né? Todos nós sabemos que veio um recurso do governo do estado para fazer a reforma da rodoviária. Isso mesmo. E que nós tivemos que devolver de recurso próprio quase R$700 mil, 690 e poucos mil reais. E não veio mais nada para a rodoviária até agora? Não, absolutamente nada. Esse dinheiro veio em anos anteriores, não foi usado para outra coisa, como você disse, e nós tivemos que devolver para poder dar continuidade nos contratos junto ao governo do estado. Ali é um ponto nevrálgico mesmo. Em relação à conservação, a gente tem um pessoal lá que é super dedicado, trabalha, limpa, ela coordena o serviço. E é pé de boi, que todo mundo sabe. Trabalha, vai lá, limpa, mantém e tal, e ajuda a pintar e tal. O que é que eu costumo dizer? Que o pessoal critica. Pô, prefeito, o banheiro da rodoviária está fedendo, está sem a torneira. Agora diga para mim, é o prefeito ou a funcionária que vão lá e quebram a torneira e que fazem xixi no chão? Não. Então cabe também, nos países mais desenvolvidos, assim, a população é fiscal, mas ela não é fiscal só do governante, ela é fiscal dos seus pares também. Então cabe, quando você entrar na rodoviária e você vê um moleque fazendo porcaria lá dentro, ó, menino, por favor, né? Tem o vaso sanitário, faz o xixizinho ali dentro. Então a gente precisa dessa colaboração, porque ali todo mundo transita, né? Não é uma coisa que é só que é do prefeito e da funcionária que tem que manter limpo. Então isso é uma coisa que tem que ser uma parceria, tem que estar todo mundo junto. Não dá para, não há milagre. Uma forma de resolver isso, sem querer te cortar, mas não, nós cortamos o outro, não esquenta a cabeça. Então vamos embora. Vamos lá. É fazendo a concessão. Entendeu? Concedendo a rodoviária para iniciativa privada, porque aí eles têm condições de colocar vigia, de colocar guardas noturnos e tal, que nós não temos essa condição. A prefeitura tem um número de funcionários que a gente não consegue dedicar vigias ali para dentro, mesmo tendo. A gente tem vigias lá, que ficam à noite e tal, mas não dá para colocar mais, eu quero dizer. Então, é uma das formas. A concessão é o caminho que é, no meu ponto de vista, sem volta. A gente vai ter que conceder isso daí para um terceiro que vai fazer daquilo ali, vai explorar, obviamente, né, os pontos de comércio, aí com aluguel mais justo, talvez, aí é outra história. Então eu pergunto,
Rodoviária hoje é um patrimônio público. É. Quem cuida do patrimônio público? Guarda Municipal? Guarda Municipal é responsável por isso também. Em Ibiúna, não só isso, né? A gente Porque também você fala acaba pra mim, fazendo... mas você não traz a solução pra mim. Você lembra que você fala isso pra mim? Sim, sim, sim. Colocando uns guarda municipal pra fazer ronda lá dentro. Você não tem, né? Você falou público, tudo. Concurso público. A ideia é, neste ano, chamar um número... Não vai dar para chamar todo mundo, que eu já estou sabendo. Não tem a menor chance já de chamar. Sabendo, não tem a menor chance. A folha de pagamento, apesar da gente ter enxugado, que ela estava estourando 50 eu quero e tantos perguntar por outra cento. coisa depois da folha de pagamento. Tá, Vamos lá. nós estamos hoje ainda perto dos 50%. Então a gente não tem margem para ficar chamando um número muito grande. Tem que ver o impacto disso. Então nós vamos chamar com certeza este ano guardas municipais entre 15 e 25, eu vou te dizer. Me falaram 30. Vamos tentar chamar 30. Tentar chamar 30. Esse é o sonho. Chegaram e falaram para mim. 15 a 25 eu acho que é mais real. É o sonho do seu comandante. É o meu sonho também. Eu vou te dar uma noção. Eu estava conversando hoje com o pessoal, com o deputado Márcio Camargo, inclusive. A Guarda Municipal de Cotia hoje tem de férias o que nós temos de efetivo inteiro. Eu sei. E vou te falar, nota 10. Aquela guarda. Pois é, mas nós chegaremos lá, calma, com seriedade e tal. Bom, então a gente vai chamar esse efetivo para aumentar a capacidade da guarda de atuação, tanto de rondas e tal, porque o nosso município é grande, né? O Carmessias está a 32 quilômetros. Essa madrugada roubaram a farmácia lá, né? Agora acabou, eu vou contar outra. Fiquei sabendo, agora pegaram o saveirinho dele lá, saveirinho, não, né? Não é saveirinho, um caminhãozinho Chevrolet. Acabaram de assaltar ele 8 horas da manhã, deixaram amarrado no mato até meio-dia. Fiquei sabendo Isso também. É um absurdo. Então, assim, a gente já está em contato com o capitão Casari, que é o comandante da Polícia Militar. Vamos intensificar as rondas por lá, porque realmente precisa. Infelizmente, como você falou, na Guarda Municipal, também, ali no, bateria e tal. Bateria, tô sabendo. Teve. O Zé Rita lá, no Linto. Então, assim, a gente sabe disso tudo. É como eu sempre digo, né? Fizemos muito ainda tem que fazer. Se não fizemos mais, não é porque não quiseram, é porque realmente não deu. As condições, eu costumo dizer isso, né? O dinheiro da prefeitura tem um teto, o número de funcionários tem um teto, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo, infelizmente é impossível. Do lixo, eu vou fazer só uma pergunta do lixo. Nós estávamos com uma empresa aí, a TB, da época do Fábio, já não estava recebendo. Vamos falar o português claro. E também teve dificuldades, pelo que eu estou sabendo, de receber agora também nessa gestão. Não sei se foi pago alguma coisa do atrasado do Fábio ou da gestão agora. E ela estava com um contrato, certo? Licitado, essas coisas todas. Foi cortado a licitação? Não. O contrato vencia... Eu queria saber como é que foi feito, porque até agora eu não entendi como foi feito. O contrato vencia no dia 2 ou 3 de... Não, 3 acho que foi domingo. Dia 4 de dezembro vencia o contrato, que da mesma forma que lá do hospital... Dezembro do mês passado. Do ano passado, de 2017. Que poderia ser renovado. Não tenho certeza se no comecinho de novembro, finalzinho de outubro, a empresa... duas notificações com ela. Você tinha duas. A gente notificou, exatamente. Você notificou a terceira? Não. Não. Eles manifestaram que não tinham interesse em continuar. A TB se manifestou que não queria Que não ficar tinha mais. interesse. Por causa do pagamento? Não. Não falou por quê? Não falou por quê. Pode ser porque eles tinham um débito da gestão anterior que eu já sei. Grande, e bastante trabalhando, né? grande. Continuando daquele jeito, né? Exato, Mas estava indo lá. Exato. Aí você fez fez um emergencial, vamos falar assim, da Rucastro. Com 3 caminhões, eles falaram que vinha. E agora chegou um reserva, pelo que eu estou sabendo. Sim, eles vão chegar a 5 caminhões, é a previsão. Esse é o... Quando? Você vê que eu pergunto quando? Não, é pra já. Porque você sabe que 3 caminhões vai ter a dor de cabeça do lixo. Na verdade, assim, se você notar... Não por causa da quantidade de guarda, por causa do território que nós temos. Sim. Na verdade, se você notar, as queixas em relação ao lixo caíram muito. Caiu muito.
muito. Mas A também vou te gente falar, os caras estão arrepiando. estão trabalhando. Estão trabalhando. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. O acordo é esse, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Se vem, é para trabalhar. Quem reclama aqui, eles estão indo lá na hora. Põe no Facebook, os caras cobrem na hora. É, mas é isso aí, é uma forma. Então, isso é uma coisa que é interessante de se falar. As redes sociais, né, tal, elas podem ser um excelente instrumento para as coisas funcionarem. Então, de repente, não precisa jogar ao léu, né? Tá ali espalhado. Não, olha, fulaninho, prefeitura, tal lugar aqui está com problema do lixo. No ato manda. Hoje os macacos, tá tudo na rede social. Sim. Porque hoje As pessoas avisam, a gente vai lá, tá, a vigilância sanitária, a zoonose está indo, pegando e tal. Isso é uma coisa que também é muito importante, eu vou aproveitar e falar. Pessoal, o macaco, ele serve como sentinela. Deixa o macaco vivo. No sábado, tiveram 5 macacos mortos. Dos 5, 3 apauladas. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Não é positivo para nós humanos matar os macacos. Senão a gente perde noção de para onde o vírus está indo e a gente não consegue fazer os bloqueios. João, eu não posso deixar de fazer umas perguntas. Você vai me lá, mas aqui... Nas redes sociais, agora esses dias, tá cheio de fake, né? Fake. Isso é uma coisa que está sendo discutida no mundo inteiro, não sei se você percebe, as tais fake news, né? Fake news. As notícias falsas aí. Mas tem umas notícias que os caras batem, né? Agora deixa eu perguntar, não querendo entrar no seu particular, mas é um processo da prefeitura. O caso da Iole, do dinheiro. Deve para a prefeitura a Iole dinheiro hoje, daqueles 300 e poucos mil? Daquele processo? É um processo que existiu, que teve... Você podia falar, porque tá todo mundo falando. Vamos lá, não tem o que esconder. E outra coisa, e diz que o advogado é o seu irmão, que é secretário também. Não, tá no papel. Agora ele não é mais advogado. Ele era no passado, sem dúvida. Certo. Agora ele está impedido de advogar, não é o advogado. Isso não, porque estão dizendo nas redes sociais isso, por isso que eu estou perguntando. Meu filho, falam cada coisa nas redes sociais. Então, assim... Estou fazendo essa pergunta porque é um processo da prefeitura, não é coisas particulares, porque cada um que tem o seu particular que se vive. Então, assim, processo da prefeitura, existe esse processo, teve o julgamento, foi arrolado em dívida ativa, foi renegociado para ser pago. Ponto. Simples assim. Seu irmão não é advogado dela hoje? Não tem condições de ser. Não pode. Não pode? Não pode. Beleza. Outra coisa que perturba muito, nepotismo. Vamos falar assim, porque todo mundo agora está pondo na rede social, que não é mais transparente, é transparente. Vamos ver se uma das piadinhas que eu ouço. Piadinhas. Os parentes seus que tem hoje na prefeitura, que é, vamos falar os português claro, Jonas de Campos. Secretário de Governo. Isso. O Toninho Melo. Secretário de Administração. A Jonas. Que não é meu parente, mas tudo bem. É casado com a minha prima. Não é parente? Não é parente, mas tudo bem. Dizem que é parente. Então, vamos quer lá. dizer, pela documentação ele pode trabalhar que não é parente. Não, na verdade todos esses podem. Irmão pode, mãe pode, filho pode. Se for agente político, for secretário, não tem problema nenhum. Desde que isso o Ministério Público interpelou, perguntou, foi lá, averiguou, tudo direitinho. Desde que seja da área ou tenha competência no setor, digamos assim. Então, isso passou pelo Ministério Público. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a essa questão. Não foi uma postura imoral ou ilegítima nossa. Obviamente que em alguns pontos-chave a gente coloca pessoas de maior confiança, é natural, desde que sejam competentes, desde que trabalhem. Ponto, acabou. Então, não é nepotismo. Não é nepotismo. Não. Certo. Vamos lá. Os aluguéis dos prédios. Até quando vai esses aluguéis? Até quando? Quais prédios? Vamos lá. 15. Da 15, assim que a gente terminar a reforma do Paço, a gente vai para lá. Eu quero sair de lá o mais rápido possível. Boa pergunta, né? É uma ótima pergunta. A nossa expectativa... Previsão. Eu não gosto de dar prazo, porque eu dei prazo. Eu cometi um erro. Não é porque cobra. Eu me cobro. Todo mundo cobra. E eu me cobro. Eu sou um cara que gosta de
de o que eu falo cumprir, mas tem coisa que não cabe só a nós. Uma das coisas, falando aqui, né, para mostrar que eu não tenho nada a esconder, que eu dei prazo, né? Já estava com a emenda parlamentar do deputado Herculano Passos na ponta da agulha para sair o recurso para fazer Minha Casa Minha Vida. o asfaltamento ali com a calçada e tal. O dinheiro vai sair, isso também já está certo, já está para empenhar e tal. Só que o governo, como tinha votação importante lá no Congresso, ele segurou as emendas para conversar com os deputados. E aí a gente ficou sem receber. Então eu tinha me comprometido até um determinado momento a fazer a licitação e não pude porque a emenda não saiu. Como é que está essa emenda hoje? Ela foi empenhada, não assinamos ainda o convênio, mas é coisa de dias. Hoje eu assinei um convênio de uma emenda parlamentar do senador Zé Aníbal, de perto de R$300 mil, que a gente vai fazer recapeamento e pavimentação lá no Laval de algumas ruas que ainda ficaram faltando. E essa vai sair em breve, se Deus quiser, o mais rápido possível, porque ali realmente precisa da atuação. Certo. Beleza. Mas eu vou fazer só mais uma perguntinha que eu não aguento aqui. Faça. Beleza. Só para finalizar, beleza. Até fugiu, tocou o telefone aqui, eu fiquei meio... Estava desligado, mas ligou de novo. Promessas e promessas, fizeram promessas, você falou que o negócio de data mais agora, essas coisas todas. As licitações, esse ano sai? Vou falar, é Tem o que uma hoje lista... vamos falar o português claro, é uma coisa que hoje atrapalha o seu governo, essas licitações que não saem? E eu só vou falar sobre o concurso rapidinho, vai. Depende do que você quer dizer com licitação que não sai. Do ônibus. Tá, então assim, veja só. Transporte escolar. Não é licitação que não sai. Eles impugnam. Como é que funciona Mas esse se tem uma negócio para brecha, explicar eles para todo mundo? impugnam, né? Mas nem que não tenha brecha. Para você ter uma noção. Uma cidade vizinha. Não vou nem falar de coisa nossa aqui para não ficar parecendo que eu tô, né? Aparece aqui, não. Uma cidade vizinha. Eles foram fazer uma licitação para contratar uma determinada firma que ia fazer uma avaliação contábil num setor lá. E eles colocaram na licitação que a pessoa que trabalhasse na empresa, nesse setor de contabilidade, tinha que ter o Conselho Regional de Contabilidade. Outras empresas pediram a impugnação disso, subiu para o Tribunal de Contas e ficou lá. Rolando. Quer dizer, a pessoa pede uma coisa que é óbvia. Se você vai trabalhar no setor de contabilidade, você tem que ter essa formação para poder ir lá fazer uma auditoria, por exemplo. Aí a outra empresa se acha no direito de não, mas eu tenho uma pessoa que tem experiência nisso, mas não tem o Conselho Regional, então vou pedir a impugnação. Então tem muita impugnação que as empresas entram, que não nos interessam, não me interessa de jeito nenhum. Vai prejudicar mesmo. A gente sabe disso. Política empresarial, muitas vezes a gente sabe que até para negociação eu estou te atrapalhando aqui, mas se eu parar de atrapalhar aqui, você não me atrapalha lá na outra cidade, não vai tentar lá. Isso as empresas têm essas coisas que não nos interessam. Para nós, o que a gente quer é que tenha a licitação a mais aberta, a mais franca possível. As licitações que já saíram, que não teve essa brigaiada toda entre as empresas, foram transparentes. Uma delas que eu gosto de citar claramente sempre é a dos materiais da educação. O Conselho Municipal estava lá, acompanhou, opinou, palpitou sobre qualidade de produto. Essas coisas têm que ser transparentes, não tem sentido de você fazer licitação torta. O vereador outro dia tentou me apertar numa reunião do Conselho Municipal de Educação, dizendo que a própria empresa do transporte escolar fez a impugnação para poder continuar. Eu falei, aí o que eu falei para ele? E ele dando a entender que eu que estava por trás disso. Eu falei, presta atenção. Se eu tivesse alguma coisa por trás, eu ia permitir que o cara, ele mesmo, fizesse a impugnação? Isso aí deixa muito clara a lisura do processo. O processo está correndo, que qualquer um pode concorrer. Se fosse uma licitação de carta marcada, o cara não ia fazer isso. Só para deixar claro que a gente não tem esse tipo de interesse. A última pergunta para acabar o programa, que o nosso produtor ali, o nosso coisa já está pegando no meu pé, disse que eu estou fazendo muita pergunta. Mas vamos lá. Vamos lá. 10 processos do Ministério Público em Biúna, mais de 100 envolvidos.
fazer 2 perguntas que é para chacoalhar, porque você sabe que eu gosto de chacoalhar, né? Muito vereador, Sei. que está aí hoje trabalhando, funcionário seu de confiança, que está citado, depois eu falo para você, para nós não citar nomes aqui. Seria bom você continuar trabalhando, sendo acionada desse jeito, não foi condenada, Então. mas como é o Ministério Público já vamos sacudir, Então, veja só. vamos falar assim, se o Ministério Público, dá licença com a palavra, jogou a merda no ventilador, não era melhor ligar um pouquinho mais o ventilador e para tirar as coisas ruins de Biúna? Então, eu não sei porque assim, primeiro, Vamos lá. como você falou, é uma peça do Ministério Público, a prefeitura, e eu tenho que responder como prefeito, que eu estou aqui Certo. como prefeito, não foi notificada, não tem conhecimento formal dessa peça. O que a gente sabe oficiosamente é que até foi solicitado que em caráter liminar todos fossem demitidos. O juiz não acatou, falou, não tem que ser de forma Tem liminar. muita gente inocente como tem gente culpada. Exato. Então, é complicado você, como é que se diz? Fazer todo mundo pagar por alguns que possivelmente possam ter realmente atuado de forma indevida ou ter tido algum benefício no passado. Isso não cabe a nós julgar, então eu não me sinto no direito de chegar e tirar, sai você, porque o seu nome foi aventada a possibilidade, a gente não sabe, é difícil. Mas você sabe que vai escutar, né? O quê? A turma comenta, né? Mas é aquela história, a turma comenta sem saber e de forma injusta. Esse é que é o problema, Pissarro. Comentar baseado em fatos, baseado em questões processo, reais. Né? É em processo. Sim, mas processo que não tem... Ministério Público, e não é vou falar assim, querendo fazer uma política em cima de você, o processo. Não, Hoje tudo é o Ministério bem. Público. Tá tudo bem. E para deixar claro, essa ação se refere a atos de 5 anos atrás, 6 anos atrás, 2010, naquele tempo lá para trás, para deixar claro também, porque senão fica parecendo que foi coisa desta gestão. Aí não, já vão começar a cobrar de você. em hipótese alguma. O que eu quero dizer é assim, que nós não podemos julgar, nem o juiz pôde julgar. O juiz achou que liminarmente ele não tinha capacidade para julgar. Porque isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, muito bem vista. Agora, como é que nós, na rua, vamos ficar julgando, apontando o dedo para um, para outro, para aquele outro, sem saber exatamente o que tem de verdade, o que não tem de verdade, quem realmente foi favorecido, quem não foi favorecido. Então, falar, infelizmente, muitos falam. Ou não vou nem dizer que sejam muitos. Foi bom você ter levantado essa bola para poder colocar aqui. Algumas pessoas falam assim, não, porque nas redes sociais o pessoal fala, mete o pau e não sei o que, blá, blá, blá. Eu vou te dizer o seguinte, Pissarro, tem alguns tipos de pessoas na rede social que fazem manifestações. Normalmente, quem é bem atendido, quem acha que está tudo bem e tal, não costuma se manifestar. Por quê? Porque a vida segue. Você tem coisa para fazer, tem trabalho e tudo mais, isso aqui, não. Quem sentiu que algum serviço não foi feito de forma adequada, até tem o direito de se queixar. Não acredito que a rede social seja o caminho correto. Como eu falei num vídeo que eu fiz para rede social, em relação ao hospital. Se você está sendo atendido, terminou o seu atendimento, você acha que não foi adequado, sair do hospital e falar na rede social, não vai resolver o seu problema. Agora, se você lá dentro pede para falar com a diretora do hospital, diz, olha, o meu atendimento não foi bom, ou o exame que eu achei que deveria fazer não fizeram, será que dá para conversar com o médico? É outra história. Aí você consegue resolver o seu problema. Então são esses tipos de pessoas, e aí vem as outras. Aquelas que foram alijadas do poder, vamos dizer assim, que tinham cargos, que tinham benesses, que tinham benefícios, Tá fora agora. E que estão fora. E aí é o tal do juris esperneandi, né? Pode ficar esperneando, vai ficar esperneando, é a vida, é um direito que a pessoa tem. Até a próxima eleição. Até a próxima eleição. Só que aí tem um limite que as pessoas estão começando a extrapolar e que a gente não está quieto em relação a isso. Também eu gostaria de deixar muito claro para todo mundo que assiste a gente não está quieto. Então tem muita gente falando bobagem de vida pessoal, falando bobagem de administração, falando bobagem de desvio, olha, um monte de bobagens
algumas pessoas verdadeiras e outras fake. Isso tudo já está tudo denunciado, está tudo na delegacia de crimes cibernéticos. Quem não deve não teme. Então essas pessoas têm que pensar muito antes de falar, né? Então tem esse tipo de pessoas. Tem outras que fazem porque tem pretensão política. Então, se você for ver, tem gente que até pouco tempo atrás era inexistente em Ibiúna. Agora, de repente, entra com ação e vai no Não é o de paraquedas, né? E vai vai na rede social e fala, e acontece, e critica, e só. Porque tem interesse político, não porque tem o interesse real de mudar as coisas. A porta do gabinete sempre esteve aberta. É só chegar lá, como eu falei, inclusive, para o vereador Charles, para a vereadora Rosi esses dias, as portas do nosso gabinete sempre estiveram abertas. Se eles têm alguma queixa, alguma coisa para apontar, é só ir lá, bater e falar, olha, prefeito, tal lugar não está legal. O que você acha de fazer desta forma, daquela forma, como todos os outros vereadores fazem. E aí a gente vai discutir, olha, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, por que que não dá, por que que dá. Então ajudam a gente, olha, vocês dois ajudam, vai lá buscar emenda parlamentar, traz algum recurso para o município para que possa ser beneficiada a população que vocês estão defendendo e tal. E aí tem um outro grupo de pessoas, das críticas, vamos dizer assim, que é o pessoal que não tem o que fazer, que aí é só por farra mesmo. E o Pissarro? Fala do Pissarro. O Pissarro é o Pissarro. Pode, depila o teu fígado. Fala aí para acabar o programa. O Pissarro. Conta do Pissarro. Porque a última vez que eu mandei um zap pra você mandou engolir o veneno. Mandei. Se lembra, não? Lembro, eu fui, o culpado foi aquele meu diretor ali. Ele tava, porra, manda pro João pra ajudar ele. Eu mandei pra você mandou engolir o veneno, porra. Aquela foto do aniversário lá. Conta aí, fala aí de mim. O que você acha de mim? O Pissarro é uma pessoa que eu considero bem intencionada. Mas eu acho que às vezes a forma não é a mais adequada, que é essa forma de repente ter porta aberta, ir lá, falar, não precisa ficar chutando. Mas tem coisa que tem que dar uma chacoalhada, João. Não, mas tem coisa que chacoalhar não resolve. Eu vou lá nessa diretora, vamos falar, tem coisa na diretora do hospital que eu vou falar com ela, sim, ela não resolve. Tem aí eu jogo no Face, rapidinho ela resolve. Pô, deixa eu te falar outra coisa. Entendeu o que é? Tá. Tem coisa que eu tenho que apelar. E aí tem uma coisa que eu tenho que fazer uma crítica construtiva para você. Pode falar, aqui é aberto, meu filho. Se você quiser deixar você tem um grupo que chama... Verdade doa quem doer. Então. Mas tem uns caras agora fake lá que tá apelando, meu. Então. Mas mesmo, eu tô apagando. Não, mas mesmo... deixa eu falar um negócio. Mesmo da população, você tem que averiguar os dois lados. Não, mas tem um cara lá que eu bloqueei ele. Ele consegue falar na minha parte. Agora, saiu no Anônimos que ele falou que eu falei um negócio de seu particular. Meu, vou falar. Eu não tenho fake, eu não preciso de fake, porque eu tenho a minha cara, ó. Eu vou falar com o João, eu mando um zap pra ele. Tá certo que ele mandou o livro veneno a última vez. Mas tudo bem. Mas eu tenho a liberdade de falar com o João. Então eu mando pro João. Eu não preciso meter um fake pra falar mal do João. Se eu tiver que falar bem de você, eu vou falar. Se eu tiver que falar mal, fala, João, tá uma merda, João. Foi com o áudio que eu mandei pra você. João, pelo amor de Deus, quem é esses médicos que estão no hospital? Eu falei, mandei esse áudio pra você. Eu não tenho se fake ou deixar de fake. Agora tem uns caras que estão pondo fake, que é dos fabelados, vamos falar o português, claro, é dos fabelados, e estão querendo agora tumultuar o negócio. Mas tudo bem, pode falar bem mal de mim, mas eu tô na parada aí. Fala, João, diga aí. Não, é isso, eu acho que quem está bem intencionado tem que se juntar. Quem tem algum problema em relação à administração, insisto, traga para nós. Só colocar na rede social não vai resolver. Chacoalha, como diz ele, tal, cria o barulho, baraná. Se a gente não tiver condições de fazer, não vai conseguir fazer. Não adianta. Tem coisas que naquele momento você não tem condições de fazer. Agora, se você vier conversar comigo, e as portas estão sempre abertas, você vai entender por que a gente não está fazendo naquele momento. O que é que está acontecendo que não foi feito ainda. Né? Não é por inação. Grande parte das vezes é porque a gente tem que cumprir com leis, tem que cumprir com as coisas certas, porque assim, eu ouço muito isso, hoje está estendendo, o diretor ali vai... Não, esquenta a cabeça deixa não, o programa é meu, o programa é meu. Tá? É seu, então vai rolar, vamos para frente. Esquenta a cabeça não, nós temos internet 100 megabytes agora pronto. Daqui a pouco está no ar. Porque tem muita gente que fala assim, porque não sei, prefeito tem tantos processos, não sei o que, e aí exige
que a gente, e votaram na gente, graças a Deus, porque a gente tem uma vida ilibada, uma vida séria, honesta, tudo direitinho, né? E aí ficam querendo forçar a gente a fazer coisas fora da lei. Ao arrepio da lei. Não, mas vai lá, dá um jeitinho, quebra o galho. As coisas têm o jeito certo, como eu sempre costumo dizer. Tecnicamente adequado, juridicamente correto, tem que ser feito assim. Eu apertando e segurando a rédea já não é fácil, porque existem, infelizmente, os hábitos que vieram por muitos anos e que a gente tem que ficar em cima para que as coisas andem direitinho. Então, tem coisa que não vai dar. Esses dias eu estava conversando com um vereador de uma outra cidade até, na verdade. E aí ele comentando que ele estava apertando o prefeito, que o prefeito tinha que fazer, tinha que acontecer e tal. E aí ele foi eleito presidente da Câmara deles lá. E aí um assessor de vereador tentou fazer alguma coisa lá, meio caseira, e apresentou uma nota para o presidente pagar. Ele falou, não vou pagar, imagina, isso aqui está fora, tinha que ter feito uma cotação, tinha que ter feito direitinho e tal, não sei o que, porque senão meu CPF é processo em cima de mim. Eu falei, tá vendo só? Então você apertou o prefeito lá, mas no seu, você controlou, você foi direitinho. E é isso que tem que ser feito. E é isso que tem que ser feito. Muda alguma coisa a prefeitura, secretariado, ou continua? Boa pergunta, né? Porque tem os boatos, né? Que vem secretário novo. É possível. Algumas secretarias que eu vou te dizer que, como a gente acabou aglutinando, talvez não tiveram a atenção que poderiam ter tido. Então talvez a gente... Não, habitação não. Habitação é uma secretaria que em Ibiúna, hoje, a gente não tem uma grande demanda, uma grande possibilidade ainda de atuação. Mas, por exemplo, indústria e comércio é uma coisa que eu acredito que tem que expandir um pouco mais, que a gente fez muita coisa, principalmente no caminho de qualificação, nós trabalhamos muito com qualificação. No ano passado formamos 60 pessoas no PEC, no Programa Estadual de Qualificação. Este ano já entregamos os kits agora na sexta-feira para mais 120, então a gente já dobrou a quantidade. Trouxemos a carreta do Via Rápida. Fizemos uma infinidade de formações, eu não vou lembrar de cabeça todos agora, principalmente nisso, mas eu acredito que a gente tenha que correr um pouco mais atrás, trazer mais empresas. A gente já tem as empresas em relação ao polo industrial que precisa ser retomado e realmente ser implantado, porque foi mal planejado, o acesso é ruim, o investimento que vai ter que ser feito ali é grande, porque as carretas vão ter que chegar por baixo, que daqui por cima não dá para chegar. E por baixo é muito íngreme. Então, conversando com o pessoal, principalmente da indústria farmacêutica, que deve se instalar aqui, se Deus quiser, dando tudo certo, é difícil chegar a carreta com E aquela com lá os do insumos Verava? materiais. Porque essa aqui é aqui, né? E aquela que ficou lá no Verava? Não é no Verava, na verdade. ali perto da praticamente Bugiro. em frente o Patrimônio do Carmo. Nada. Também está para sair. Eles estavam não tendo problema, mas estavam resolvendo algumas questões de licença ambiental. Porque essa e a nós coisa estamos tá com problema caminhando. aqui. E aquela? Também está com problema? Não, então, a de lá é essa questão da licença ambiental que estava para sair na CETESB. Que aí é uma coisa que não depende da prefeitura. Beleza. Depois volta mais uma vez aqui. Mas não tenha Você vê dúvida. que aqui é só para esclarecer o Isso. povo. Então eu vou voltar com um pouco mais de frequência se você parar de ficar batendo à toa lá no... Não estou batendo, eu estou cobrando só, não. Pelo amor de Deus, não bato não. Eu falo só. É a verdade, dou quem não doer, é né? a verdade. Agora, Não eu é falando. só a Pera, verdade. pera, eu falando. Agora, Mas eu você não tem que posso ser me criterioso. Eu não posso responsabilizar por. Daqui a pouco aparece um Joaquim lá que começa a falar, eu não sei de onde apareceu o cara. Então, mas deixa eu te falar. É. Você colocou seu nome lá em cima. Você tem responsabilidade sobre o grupo. O grupo, agora, se o cara me entra e começa de uma hora para outra a falar besteira, eu vou tirar ele. Isso. Mas acontece o seguinte, na hora que eu tirar ele, ele já falou. Não tem mais como. Faz Como é agora? sentido. Assista Anônimo, tô metendo a lei em mim. Tô Coitado de descendo. você, tô com Olha, eu dó sou o cara agora. mais sujo de Biúna hoje. Mas pode bater, fale bem, fale mal, mas fale de mim. Mas tá bom. Obrigado, João. Eu que agradeço o convite. Volta mais vezes. Venho sim. Turma, Pissarro Até News mais. especial, passou até do tempo e o patrão ali, quero que isso dane. Falou? Pissarro News hoje especial. Vem cá, que tal fazer
fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso. Então estude na Uninter. Aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já. uninter.com